Então, bom dia para todos, né? Quem vai estar assistindo depois esse vídeo. A gente está se encaminhando já para o finalzinho, né? Nosso último curso hoje. Mas a gente segue juntos também depois, né? A gente vai conversando aí pelo e-mail, pelos grupos. Então a gente passa a bola para o Gil. Vamos, vamos praticar um pouco mais hoje, conversar um pouco mais, né? E aprofundar o que a gente já veio fazendo. Depois eu vou separar um material para vocês, que a gente falou legal. Tá. Então tá, bom dia aí para A todos. sua imagem para mim tá congelada, não sei para as A outras. minha? É. Eu não sei se é a internet pode ser também. Peraí, vê agora o que acontece. Aparece agora? Não, ainda tá assim. Agora mexeu. Ah, tá, não é que eu tava mexendo no negócio mesmo aqui, então peraí. Deixa eu sair, agora é por isso, porque eu abri. Achei que dava, tinha aberto um arquivo aqui, tava aberto. Dá só uma. Isso. Você consegue me ver agora, hein? Agora congelou de novo. Ah, é por causa disso que eu tô fazendo. Então, peraí. Deixa eu pegar um negócio. Uhum. Tá. Então, daí eu tava pensando hoje em seguido. Agora foi. Isso. Uma com foco no elemento ar, né? Aí eu tenho, acho que uma tabelinha, o pessoal que fez. Tem algumas meditações de cada elemento que foi eles organizaram dos ensinamentos do Lama Santo. Aí depois eu passo bem facinho, bem legal assim, né, de olhar. Concisa assim, sobre os 5 elementos, um a um. Então a gente pode deixar uma postura confortável. Pernas cruzadas ou sentadas na cadeira. Alinha a coluna. Se alguém quiser uma leve curvatura na lombar, ajuda a manter o peito, os ombros mais abertos. As mãos podem repousar sobre as pernas ou em algum mudra de mão, posição de mão que já esteja acostumado. Vou dar um jeito aqui. O queixo pode ficar levemente alinhado, não deixando a cabeça solta. A boca levemente aberta. Se quem já está acostumado com os olhos abertos, pode se manter. Se alguém quiser achar mais fácil com os olhos fechados, dá para começar e depois a gente abre. Você pode ir inspirando e expirando profundamente. Soltando bem o ar e relaxando o corpo. Soltando todas as tensões, obstruções. Pode fazer por 3 vezes. 3 respirações lentas e profundas. Inspira e expira, pode ir relaxando todo o rosto, maxilar, os ombros, como se o corpo estivesse derretendo. Soltando ponto a ponto, desde a ponta da cabeça até a ponta dos pés.
Corpo firme, ao mesmo tempo relaxado. Inspirando e expirando, podendo sentir o calor do corpo. Então observamos a nossa respiração. Inspirar e o expirar. A expansão do movimento, da respiração. Nós observamos a inspiração e a expiração. O ar que entra, o ar que sai. Inspiramos e expiramos, como se todo o corpo respirasse, todos os poros. O corpo inspira e expira por todo o corpo. Observamos. Podemos inspirar e expirar. E observar a energia no corpo que surge através dessa respiração. Energia do elemento ar. Inspiramos e expiramos. Continuamos sentindo todo o corpo respirar.
Lung do elemento ar, que permeia todo o corpo. Expansão, movimento. Se a mente se distrair, se estiver muito agitada, surgir agitação, a gente pode relaxar um pouco mais, soltar qualquer tensão. Se surgir uma distração, nossa mente ir por algum som que escutamos de fora, algum movimento do pensamento, simplesmente voltamos. Qualidade de observar essa nuance de se distrair, de se agitar. É uma boa qualidade da prática. Então nós voltamos, soltamos, voltamos ao nosso foco, que é a observação do Lung do elemento ar. Na respiração, esse vento que permeia o corpo, se movimentando, expandindo e retraindo. Podemos gentilmente abrir os olhos. Podemos manter ele mais reto, olhando 45 graus. Como sentir mais confortável. Mais parado, estável. Sem precisar focar em nenhum ponto à frente. Nós continuamos inspirando e expirando. Observando o Lung do elemento ar. Esse movimento no ar grosseiro que entra e sai pelas narinas. Na boca. Esse ar sutil que permeia o corpo. Entrando e saindo por todos os poros.
qualidade de movimento, expansão, que energiza o corpo. O ar se movimentando, observando. Ative o elemento éter, os olhos se mantêm abertos, brilhantes. Naturalmente, ele ativa esse brilho nos olhos, a vivacidade no olhar. Continuamos inspirando e expirando. Brilho nos olhos. Respiração suave. Corpo aquecido. Calor que permeia e cura o corpo. Sensação de conforto, não obstrução. Corpo firme, estável. Sentamos como uma montanha. Sentimos o chão, o peso no chão. Apenas repousamos por alguns instantes em silêncio, sem controlar nada, apenas observando as qualidades dos elementos do nosso corpo.
Gentilmente vamos voltando, se movendo, observando onde está nossa mente, onde está a energia do nosso corpo. Temos que se mover com gentileza e calma. Vamos voltando, sem agitar a mente. Então, bom dia. Só um pouquinho, só quero pegar meu relógio aqui. Estou procurando meu relógio. Porque eu não consigo ver com o celular aberto a imagem horária. Mas qualquer coisa pergunto para a Bruna. Não achou? Não achei, não sei, eu coloquei. Eu geralmente fico com o relógio olhando aqui. Você quer que eu vou te dizendo o horário? É isso? Me diz aí, cada umas meia hora mais ou menos. Por Tá. aí. Que horas são agora já? Agora são 10h47 aqui Uhum. no... Às 11, né? É, então tá tudo bem. Já tem um tempinho. Uhum. Então, a gente pode... Sempre começamos com alguma questão, ou dessa prática, ou de ontem, ou qualquer coisa que surgiram nesse meio tempo, né? No cotidiano. Se alguém quiser comentar, ou alguma questão de como que afeta a mente. Então, a gente não precisa ter vergonha nenhuma, né? Surge agitação, às vezes desconforto. A gente pode estar falando de relaxar, ou de estar meio pacífico, mas às vezes a mente não dá assim, né? Ele está tentando, né? Está cultivando, né? Não quer dizer que vai funcionar de imediato. Então, aí fica aberto um pouquinho se alguém quiser, ou comentar, ou perguntar qualquer questão, né? Nunca tem uma questão que a gente acha que é simplória ou não faz sentido, qualquer coisa assim, né? Todas elas são importantes, né? Por mais simples que seja, assim. Às vezes não tem coisa simples, uma pergunta simples às vezes é bem profunda, né? E se vocês quiserem falar no microfone, Se vocês querem falar no áudio, for mais fácil de escrever. também, pode colocar aqui no chat. É. Hum.
Ó, temos uma pergunta Uhum. da Rafa. Uhum. Ela diz assim: Gil, tem uma pergunta sobre auto-organização. E me refiro apenas às boas informações. Uhum. Existe muita, por exemplo, muita instrução, muito curso, muitos livros, muitos ensinamentos, e as coisas não param de surgir. Daí fico meio perdida, não sei o que priorizar, acabo tentando abarcar um pouco de tudo e talvez não me aprofunde em nada. Eu tenho Uhum. dificuldade de escolher o que priorizar. Dá vontade de fazer tudo e aproveitar tudo. Você teria alguma dica quanto a isso? Bom, uma dica compassiva, acho que todos nós sentimos isso em algum nível, né? Eu ia falar, Porque isso é algo que surge mesmo, que a gente vê tantas coisas boas, né? Mas não dá tempo nessa vida, né, de fazer tudo, né? Então tem muitas coisas. Eu já estava olhando uns livros, negócio dos elementos, daí eu já não li essa instrução hoje. Nossa, que legal isso, tal. Então, isso acontece, né? Então tem um ponto positivo porque brilha muitas coisas, mas algo que eu percebo também, por exemplo, quando eu fiz retiro, que existe a mente ela tem uma questão de transmigrar sempre, né? A gente quer, como a gente faz com os pensamentos e com as histórias, e a gente pode se cuidar de a gente transmigrar nos próprios ensinamentos. E a gente tem essa capacidade, como a gente acha que que é praticante, né? Então a gente acha que nos ensinamentos pode, entende? Mas é uma mente, mesma mente que está transmigrando, entende? Fazendo várias coisas, buscando várias coisas, né? E acontece que o que a gente já faz na vida, a gente fica no lugar, muda relação, pega de casa, muda o móvel para cá, muda o móvel para lá. Isso eu vejo a minha mãe faz assim, né? A transmigração dentro de casa, né? Uma semana o sofá tá aqui, na outra semana o sofá tá lá. Depois tá para cá e é o ano inteiro assim, né? Vai passando um rodízio, muda, coloca uma cor diferente, faz. Por quê? Porque a gente tem uma insatisfatoriedade constante, né, com as coisas, com a própria prática, né? Então eu acho que um desafio, eu tinha pensado nisso até no curso. É bom que você perguntou porque eu queria comentar sobre isso hoje. Então é muito interessante, às vezes eu tô com um negócio na mente e vocês estão perguntando aquilo que eu estava pensando, né? E é uma boa conexão. Porque eu vejo que eu tenho também essa dificuldade. Tá? Ainda mais hoje eu pratico em duas linhagens ainda, né? Na verdade, tem três professores quase. O Sigo Lama Santi, né? Aí o Alan Wallace também vem, que tem umas coisas que é um pouco diferente da a metodologia dele também em alguns pontos. Aí também que tem Zinho Anguial Rinpoche. E aí, às vezes, e aí, né, onde que eu vejo? Mas, por exemplo, dá um exemplo meu agora, né? Tá vendo essa questão dos 5 elementos com vocês. Daí eu vi que o Lama Santi aborda, né? O Alan Wallace não muito, assim. Ele já falou, mas pouco. Tenzin Guel bastante, porque da tradição bom é, muito faz parte da tradição. Acho que é uma coisa mais específica, assim, que diferencia das outras linhagens, das outras 4 linhagens mais conhecidas do budismo tibetano é a conexão que ele tem com os 5 elementos, né? Até se diz que quando o Guru Rinpoche foi para o Tibete, né, acho que foi, não lembro se Shanti Rakshita foi primeiro, quem foi lá, e queria mostrar o budismo, né, indiano para os pessoal do bom, né, que já tinha lá, né, a prática do Dharma deles. O primeiro não conseguiu. Aí quando o Guru Rinpoche chegou, disse que ele falou sobre os 5 elementos. Aí eles escutaram o Guru Rinpoche. Porque eles não eram muito da erudição, né? Eles eram muito dos elementos, era muito natural como que é a prática, ele vai aprofunda essa prática também de linguagem e tal. Então eu sugeriria, né, que eu acho que isso é interessante, mesmo que eu estava fazendo minha prática mesmo, às vezes fazer uma prática rotina, e eu percebi que, dessa minha experiência vendo aqui, que se eu pegava 3, 4 práticas, às vezes num dia, eu fazia um pingadinho de cada coisa. Aí no cotidiano eu percebia que tinha 2, 3, 4 práticas para surgir na minha mente durante o dia. Mas se eu pegar uma coisa, por exemplo, vamos dar o exemplo dos elementos, né? Mas se eu pego um elemento por semana e olho aquilo, eu vou ver se passo algumas imagens com algumas descrições também mais dele, de alguns livros. Vou pegar só a parte específica, para vocês não precisarem comprar o livro inteiro, né? Porque às vezes só tá alguns pedaços ali. Vou ver o que eu acho dessas coletâneas. Um exemplo, eu podia pegar uma coisa dessa e fazer uma semana, por exemplo. Eu posso transmigrar, mas transmigo uma vez por semana, né? Não transmigo em 15 minutos, faço 5 práticas, né? Entende? Que aí
Porque o que eu percebi? Você fez uma pergunta que eu estou vendo em mim mesmo agora, uma questão. Né? Como tem muitas práticas, eu percebo que é difícil ficar viva a prática. E você começa a confiar quando aquilo começa a ficar vivo. Né? Por exemplo, essa prática dos 5 elementos. Se vocês olharem, coloca a Márcia Baja 5 elementos no YouTube. Eu vou ver se eu passo o link dela. Tem 1 hora e pouco ela falando. Por exemplo, ela é uma prática que ela fez muito, né? Foi depois que ela saiu do retiro de 3 anos. Aí você vê como que aquilo é vivo para ela. Não é que a prática é boa, é porque aquilo é muito vivo para ela. Dá para ver que ela praticou muito aquilo. Né? É diferente a gente estar falando de 5 elementos um pouco. Eu pratiquei um pouco, mas não tanto quanto ela. Então, quando ela fala, aquilo é vivo. E quando aquilo é vivo, aquilo toca. Tanto as pessoas, mas aquilo também é mais eficaz na tua prática pessoal. Porque você fez essa prática fazer parte mais de ti, né? Sabe? Então, aquilo, você começa a usar ela. Então, às vezes, você pode ter uma prática, mas aquela prática você fez muito e aquela prática te serve. Não tem prática superior. Tem que ser aquela prática que funciona, né, para você. Eu vejo que o Tenzin Gyal usa bastante essa linguagem. Sempre tem, prática, abordagem tal, e daí? Mas se tem uma prática e essa prática funciona, essa é a prática superior, entende? Porque não adianta você ter uma prática super secreta, uma iniciação, mas aquilo não funciona na tua vida, entende? Não é aquilo, não serve. Tipo, é bom. Tipo, eu fui aos ensinamentos que tem, eu não lembro de nada hoje, assim, né? Super complicado. Você está falando outro idioma, eu não consigo nem ler aquilo. Não é que não é boa, a prática é avançada, mas não consegui compreender. Na minha vida aquilo não incluiu. Eu continuo escutando, vendo, no dia eu entendo aquilo, cai a ficha, né? Mas às vezes aquilo que vai ficando vivo, então às vezes pode escolher uma prática ou duas, porque geralmente o que pode acontecer, que eu acho que é importante ter várias práticas, porque às vezes uma prática só, qual que é o risco de ter uma prática só? Por isso que é bom ter uma... É difícil, sempre tem uma coisa e tem uma crítica. Então é uma coisa meio assim, né? Aquilo ali, por exemplo. É bom pegar uma coisa e fazer aquilo bem vivo, né? Mas é interessante entender que aquilo pode travar em algum momento. Todas as práticas são remédios, né? Mas tem remédio que dá o tempo. Às vezes precisa passar para outro, entende? Ou talvez complementar outro. Com uma dieta, né? O Alan Wallace gosta de usar o exemplo da dieta. Então, às vezes, ele fala que shamatha, por exemplo, é como se fosse shamatha que ele coloca, né? Como se fosse só arroz integral, entende? Arroz integral meio sem graça, às vezes, né? Só integral, né? Só comer arroz integral, né? Tipo, só arroz integral vai precisar de algum molhinho, precisa de uma saladinha, algumas coisas para complementar, né? Então, isso é importante. Isso equilibra um pouco a prática. Mas, às vezes, a gente pode ser aquele, sabe um buffet que você vai, né? Esse dia o Pedro Vai veio aqui, né? Que é um naturopata. Ele falou que é complicado a gente ir em buffet, porque tem 20 variedades, a gente come demais, entende? E você pega de tudo um pouco. A gente faz assim meio que a prática, tem um buffet de prática, né? Agora, quando você faz em casa, você não faz um buffet, você faz 2, 3 coisas, não suja muita panela, né? Aí você come só aquilo, entende? Então, talvez a gente pode escolher um limite e testar aquela prática por um tempo mínimo, 1 semana, 2 semanas, sabe? 1 mês, e sentir. Às vezes aquela prática realmente é difícil para ti ou não conecta, mas às vezes não é que não conecta, às vezes de primeira, é que não conecta porque a gente não praticou, entende? Às vezes uma dieta para você não funciona, não é porque segunda-feira você começou, não funciona, porque hoje eu comi e não emagreci, entende? Fiz a dieta, não é? Mas você fez aquilo tipo 1 semana, 2 semanas, o que aquilo resultou? Não funcionou. Então eu vou fazer uma outra coisa, né? E tem isso, a tendência de cada um, o tempo de cada um, de cada prática. Então, eu acho que tem isso. Eu acho que a gente vê a variedade, olha essas possibilidades, isso é importante, porque esse é um aspecto compassivo dos mestres, para dar para variadas formas, variados tempos que está cada um, né? Então, eu acho que tem uns momentos assim. Mas é importante, sim, uma ou outra prática, a gente poder pegar aquilo, né? Tinha uma época que eu só fazia shamatha com foco na respiração, por exemplo. Aí, relaxamento. Essa que eu fiz ontem, no começo, essa é a prática que eu mais fiz, acho, na vida, assim. De relaxamento, relaxar. É tipo cada parte do corpo, assim, sabe? Desde a raiz dos dentes, olhar cada nuance do músculo, fibra muscular, o corpo inteiro. Porque na arte marcial tinha essa conexão com o corpo, aí tinha práticas que eu olhava, tinha algumas instruções que eu olhava antigas, assim, de Qigong, que era a prática de sentir o corpo, no corpo.
Aí tinha tinha uma instrução que era assim, né? Sensação do corpo invisível. Quando você conseguisse relaxar, sentir o relaxamento até entre o músculo e o osso. Sentir até por dentro do osso a sensação de relaxamento do corpo. Aí você podia ter uma sensação de corpo como se fosse invisível. Invisível é porque não tem nenhuma tensão, é a linguagem chinesa. Aí você sentia isso no corpo. Aí naturalmente o Qi, ou a energia, você podia sentir no corpo. Aí eu fiquei com essas coisas na cabeça. Daí eu queria relaxar profundamente durante um tempo, né? Aí eu fazia isso muito, assim. Então, por exemplo, hoje quando surge uma tensão, por ter feito muito prática de relaxar, surge uma situação que me agita, a primeira coisa, automático quase, eu solto o corpo, né? Como pratiquei muito uma prática, ela me serve. Não libero a aflição por completo, mas já não respondo imediato, já consigo lidar com aquela energia. Então, dizendo assim, né? Então pode ser qualquer coisa. Por exemplo, essa semana eu estava contemplando os 4 pensamentos que transformam a mente, né? Fala sobre a motivação, né? Vida humana preciosa, impermanência, o karma, sofrimento. Mas às vezes você pode ficar num pensamento, por exemplo. Eu estava vendo bastante questão da impermanência. Aí estava com a minha mãe na frente. Aí como que eu vou usar essa prática que eu estou contemplando e ela servindo? Eu estava lendo, querendo ler o texto sobre impermanência. Era um pouco... E minha mãe queria conversar, né? Aí estava ali olhando. Eu queria estudar aquele texto e tá, tipo, me atrapalhando. Eu falei, tá, eu estou contemplando a impermanência. Como que eu vou contemplar a impermanência com a minha mãe aqui? Então, já que não consigo estudar esse texto, né? Então vamos praticar. Aí ela vai contando histórias, né? Aí dado o passado, fulano que já morreu, fulano que já acabou, a vida dela que já passou, aí o que tinha feito, aí você vê, nossa, a vida passa mesmo. As pessoas morrem, né? Vão indo. Né? Minha avó morreu, todos os irmãos dela já morreram. Né? Todos nós vai passar o tempo para todo mundo, né? Em algum tempo ela vindo quando ela era jovem, agora já não é mais jovem, o corpo já está indo, independente de estar cuidando da saúde, mas é naturalmente o corpo vai se definhando com o tempo, né? Aí, em vez de ver um olhar pessimista da impermanência, né, eu sempre fico cuidando com isso, que é um obstáculo. Se contemplar a impermanência pode ficar muito pessimista. Pensa, nós estamos aqui agora, eu e ela. Esse é o tempo que nós temos. Ela pode morrer amanhã, hoje, não acordar. Então é melhor a gente estar aqui. Então a permanência é um pouco irada às vezes. Você fica meio, vamos viver para sempre, né? Não vamos, né? A realidade é essa mesmo. É. Tipo, vem um vírus agora que faz uma devastação em milhares de pessoas. E aí? Não é uma falta de realidade, é uma realidade. Está acontecendo já. E aí? Nós vamos pensar se vamos praticar ano que vem, será? Ano que vem eu vejo. Talvez não tenha ano que vem. Talvez não dê nem mais você pensar no Dharma, surgir uma loucura assim. Você nem sabe o que acontece na tua vida. Então agora é o tempo que nós temos, é esse. Então quando eu vejo, eu contemplo essa prática, ele dá uma acordada assim, tá com uma preguiça. Mas eu vou tentando incluir isso durante o dia, né? Então talvez pegar uma prática por dia, né? Ou uma prática por semana, e vendo como que aquela prática vai ficando viva, né? Eu sugeriria isso, assim. Pegar essa prática, por exemplo, em permanência, como que um mestre fala, como que o outro fala, dando um exemplo, né? Como que o outro explica, como que fulano fala. Aí você tem da mesmo ensinamento, mas 5 linguagens, assim. Isso é interessante, porque às vezes algum mestre fala a mesma coisa, mas ele fala com uma linguagem que entende melhor você. Né? E aí, ele explica desse jeito ficou mais claro para mim. Entende? Aí, daquele jeito é o mesmo ensinamento, mas depende do ambiente, o contexto que o mestre está falando, às vezes aquilo não toca a gente, né? Então, se fosse sugerir, isso é importante, por mais que eu estou alongando aqui a resposta dela, mas é porque é uma questão que surge mesmo. Então, eu acho que é importante confiar numa prática, sabe? Né? Então, não achar que uma prática em si, ela tem a limitação, mas ela tem uma capacidade poderosa mesmo, assim. Então, é bonito de se ver, por exemplo, se você vê mestres, por exemplo, você vê o Lama Santa, ele fala de 5 elementos. 5 elementos por meia dentro da motivação que ele usa. O nascimento do Lótus, o nascimento do Bodhisattva. Ele vai usar pelo nascimento dos 5 elementos. Também ele usa assim, vai entrando, né? Ele vai contemplando o nascimento do Lótus, que ele coloca do lodo, do talo, da flor do Lótus. Ele também vai colocando como os elementos vão surgindo dentro dali. Né? Ele faz a chamata com foco nos 5 elementos. Depois lá na frente, nas práticas de liberação do 8 pontos do Prajna Paramita, ele vai colocar um ponto que também vai entrar a energia lá.
Então ele costura. Se você vê o Tenzin Gyal, por exemplo, onde que é uma prática dele? Ele usa, ele chama dos 3 refúgios, né? Do refúgio interno, que é a quietude, o silêncio e o espaço. Ele também chama de 3 pílulas, né? Toma pílula da quietude, que o ocidental gosta de tomar pílula, né? Ele fala pílula do silêncio e do espaço. Aí você vê tudo que é prática dele, ele está costurando com esse ensinamento, né? Que é do Dzogchen, né? Que ele coloca. Então você vê que essa prática é muito viva para ele. Ele consegue explicar variadas formas práticas na vida que ele experimenta dentro dessas 3 práticas. Ele escreve uma enciclopédia só com isso, assim, tudo que ele consegue ver. Você vai ver daí vários mestres. Você vê o Alan Wallace que fala de shamatha, nossa, daí você fica convertido a shamatha com ele, assim, porque é a prática que ele encarna naquilo. Tem vários outros ensinamentos que ele dá, mas você vê que aquilo é muito recorrente, ele sempre está voltando à importância dessa prática. E aí vai ter a nossa prática também com o tempo, entende? Que você vai ver e vai olhar assim. Então, talvez eu sugeriria isso, assim, sentir uma prática bem antes, 1, 2 no máximo, e fazer bem aquilo. E entender que ela tem obstáculos também, tem travas em certos momentos, né? Aí você entender que às vezes aquela prática, por exemplo, se eu contemplar muito impermanência, só ela, e não olhar outro aspecto, é bom, mas talvez eu possa cuidar, eu posso ficar muito pessimista, talvez esteja no momento da vida que você precise não estar desconstruindo tanto assim, né? Aí depende um pouco de cada época, ou como você pegar essa prática, olhar ela de uma maneira mais ampla, só, né? Sempre tem um risco, por exemplo, shamatha, se eu fizer só shamatha aqui e tem uma estabilidade, né? Surge as questões, eu não respondo. Pode ser bom, mas eu posso ficar totalmente frio também para as coisas. Não tem um calorzinho, sabe? Posso olhar. Quando eu estava falando de shamatha para vocês, eu vou tentando falar shamatha com um aspecto mais compassivo. Eu já estou incluindo uma coisa para a gente olhar as pessoas, oferecer essa atenção para as pessoas. Por exemplo, você vê o Thich Nhat Hanh, né, que é um mestre vietnamita, quando ele fala de shamatha, de atenção plena, como ele é muito amoroso, ele já vai incluindo dela, né? Aí ele já vai olhar atento ao outro, né? Tem um videozinho que acho que os 3 mantras ou 4 mantras da relação. Aí o primeiro mantra é atenção plena ao outro, né? Tá atento ao outro, para poder sentir o sofrimento do outro, né? E ele vai colocando desse jeito, né? Aí ele vai permeando, porque ele sabe que você fica atento ao outro só. Aí fica com uma cara de tábua, né? Tô estável aqui e tal, não me movo, mas aí também não tem muita graça, assim. Aí fico assim. Sei porque eu já fiz muito isso, né? E isso eu digo que quero ver que era o obstáculo da prática, né? Na arte marcial tinha que aprender a apanhar, não demonstrar emoção, tá estável, tá? Só que isso me tornou frio na relação às vezes. Tipo, tinha uma namorada que dizia assim, parece que não sofre, né? Mas eu tava sofrendo, entende? Só que cara de chama também. Tipo, era assim, cara de chama, tinha até apelido, né? Entende? Eu lembro, no retiro a Ju tá fazendo cara de chama. Entendeu? Eu tava andando, não queria papo, queria estar focado. Não queria olhar pra cara de ninguém. Mas tem uma tensão ali, tem uma coisa que não tá totalmente relaxada, né? Mas é que é chamata mesmo, né? Mas aí ficava uma coisa assim, né? Então, aí eu vejo que é boa essa prática para dar estabilidade, mas eu preciso me mover, preciso ter ação também, né? Então não é que é obstáculo da prática, obstáculo meu com a prática, né? Então eu vou entendendo isso hoje, assim, sabendo cada ponto, cada prática, né? Como que aquilo vai ajudando. Então acho que estou tentando experimentar, a dica seria isso um pouco assim. Aí essa prática que você fizer, 1 ou 2, aquilo vai ficar muito vivo. Aí você vai vendo aquilo que tem mais toca você e funciona para você, né? Os mestres que são abertos, eles não estão muito preocupados. Se você está seguindo ele ou não. Está preocupado que aquilo está funcionando na tua vida, né? Entendeu? Se aquilo está funcionando na tua vida, aí essa é a tua prática. Aí talvez em algum momento essa prática precisa incluir uma outra prática, porque às vezes uma prática destrava a outra, entende? Aí às vezes está muito chama, dá um exemplo. Só que tem um obstáculo interno, kármico, que você não consegue resolver, uma relação mal resolvida, uma questão. Aí quando você silencia muito, equilibra muito, aquilo lá fica mais vivo.
Então, você precisa pacificar aquilo com alguma outra prática que vai liberar, ou mesmo encontrar a pessoa, sei lá, se resolver com ela, sabe? Porque senão aquela prática vai ficar, né? O Lama Santi coloca depois de chama também bhava, né? Deseja que a pessoa seja feliz, que não sofra, vai mudando essa passagem interna, né? Se você vê outro professor, por exemplo, tem um Gyal, se você tem práticas de lidar com a energia que surge agora desse obstáculo, você pega aquilo e faz uma prática, ou salung, ou tem esse refúgio interno. Aí cada professor vai ter uma prática específica, né, de liberar aquilo. Aí talvez talvez esse é o momento, eu preciso dessa prática agora. Então, ou essa prática libera só até aqui, mas tem algo mais sutil que ainda está ali. Então, mas vai ser natural isso daí. Eu acho importante assim, entrar uma ou duas práticas e testando e de repente fazer aquilo ficar vivo, assim, né? E para a gente não se perder tanto e transmigrar em tantas práticas. Senão a gente passa 10 anos transmigrando dentro do próprio prático. E aí quando você vê, eu vejo cada um, por exemplo, cada pessoa eu sei mais ou menos a prática dela, assim, tem tutores do SEB, eu sei o jeito, assim, eu pratico muito aquilo, né? Tipo, tem o Henrique Lemes, que é meu tutor, tipo, chama até uma prática muito forte para ele. Daqui a pouco ele faz cara de chama. Tá conversando com a gente, ele abre o olho, parece que ativa um negócio. Tchum. Ele fica assim, atento, estável, olhando, conversando com a gente, não se move. Né? Daí eu falei, essa é uma prática forte dele, né? Se perguntar para ele essa prática, ele esmiuça essa prática, né? Aí você vê que isso é muito vivo, que é no olho dele, a estabilidade do olhar dele fica assim. Eu falei, Henrique já tá fazendo chama. já tá em chama, já tá praticando essa. Né? Aí cada um tem um jeito, assim, né? Tem uma prática que fez mais, né? Você vê o Gustavo Gitt, né? Ele praticou, estudou muito Prajnaparamita, né? Tudo ele vai falar dentro daquela linguagem. Ele leu muito, contemplou muito isso, falou muito. E aí tudo ele consegue conectar, né? Na vida dele, nas relações, nas coisas. Daí é bonito de ver, porque daí a pessoa estudou muito aquilo, viu muito aquilo, contemplou muito. Aquela prática começa a ficar viva em todos os aspectos, né? Então, esse seria essa minha sugestão para o cotidiano. Né? A gente falando de auto-organização. Então, organizar uma ou duas práticas. Porque a partir que aquilo ficar vivo, você vai sentir vontade de praticar aquilo. Porque aí você vai realmente ver aquilo funcionando na tua vida. Né? Aquilo funciona. Né? Não que vai você atingir a iluminação só com aquela prática. Mas, por exemplo, às vezes o Lama Santin fala assim, do elemento terra, se você fizer só isso, você atinge, vai embora com essa prática. Tem gente que só pelo relaxamento vai a fundo, igual vai longe, entendeu? Uma prática. Então, às vezes a pessoa pega uma prática e aquilo vai. Tem pessoas, às vezes, com um mantra na vida, pratica aquilo a vida inteira. Entendeu? E aquilo é muito vivo, assim, para ela. Então, eu vejo que pode ser interessante. Falando de auto-organização, seria isso, organizar a nossa prática é importante mesmo. Né? Mas pode testar, esse mês eu vou testar, tem isso, ouvir dos elementos, mas ele tem isso. Mas não fazer aquilo um dia, fazer pelo menos uma semana, eu acho. Fazer, tipo, não uma semana só formal, faz durante uma semana, mas lembrando aquilo durante o dia. Tipo, hoje é o dia que eu vou lembrar dessa prática, agora bateu um vento, tipo, hoje é o dia do elemento ar, sabe? A brisa do ar, sabe? Como que tá o meu movimento, expansão? O ar é movimento, expansão. Como que eu observo isso nas pessoas, no dia a dia, externo? Hoje é meu dia esse eu vou pensar nisso, sabe? Naquilo, né? Às vezes eu tô assim, não quero movimento. É o elemento ar que tá desequilibrado, né? Como aquilo flui, como ele é flexível, maleável como o vento, né? Mas aquilo não faz. Como que eu tô? Ou o elemento ar tá muito agitado. Então, assim, né? E como que eu observo isso? Talvez vou dar um exemplo disso, de uma prática. Né? Aí eu posso lembrar ela durante o dia. Como que eu vou ver? Né? Aí eu posso pegar isso, fazer um elemento por dia, sei lá. Ou um elemento por semana, como já o Lama Santin sugerir. Ou essa prática e uma outra, assim. Talvez uma leitura de um textinho e a prática em silêncio. Lá tem minha prática 10 minutos. Porque ler ajuda o aspecto cognitivo, você pegar a informação com mais precisão, né? De novo, né? Ler, reler, né? Lembrar que, tipo, ler é a mesma coisa. A gente tem muitos livros hoje. Eu tô aqui na frente, tem um monte de livro aqui também.
Aí vontade de ler tudo, nunca consegui ler tudo. Aí comprou outro, mais só para ter, né? Uma compulsão. Assim. Aí nem nunca vai nem ler, né? Aí tem lá, né? Um dia eu vou ler, né? Vou pegar. Assim. Mas às vezes pegar um livro só também. Eu lembro do ensinamento assim, que os ensinamentos são autossecretos. Isso para mim hoje é certo, né? O Lama Santen fala. Assim. E quanto mais você vai contemplando ele, é como se você estivesse lendo a mesma página várias vezes, mas aquilo, conforme a tua prática vai indo, aquilo vai abrindo. Não sei se você já pegou um livro que você leu, e depois passou uns anos, hoje mesmo tá vendo Coisa dos Elementos, e eu li agora, nossa, como que eu não vi isso? Né? Alguma coisa mudou interna, o ensinamento aparece de outro jeito, parece que é novo. Eu peguei 2 livros hoje e parece que eu nunca tinha lido. Assim. Nossa, que interessante, essa primeira vez. Então, a gente ter uma paciência de pegar uma coisa e confiar nisso. Ler aquilo, reler aquilo, rever aquilo, olhar aquilo, decorar aquilo, ver aquilo, olhar aquilo. E aí aquilo vai se abrindo com o tempo. Então, aquele texto vai ficando vivo. Então, essa é uma forma. Essa auto-organização, eu acho que vai ficar mais fácil se você pegar uma prática, um texto e fazer ela ficar viva. Né? Então, eu vejo isso vai fazendo sentido assim na vida. E vai ficar mais fácil você ter uma disciplina, uma rotina, incluir ela na vida. Né? E isso também trabalha essa não transmigração, né? Porque dá aquela vontade, assim. É como você ir numa coisa de doce, quem gosta, né? Eu gosto. Aí tem vários modelos, assim, nossa, o que eu vou escolher, entendeu? Elas comer um de cada, assim. Mas aí não dá certo, né? Aí você vê várias coisas, mas aí você se contém, olha, entende, vê as outras classes, mas essa é a tua prática, teu eixo desse momento. Seria isso, assim. É. Eu consegui ler, acho, ali, né? É do e-book, né? Que É, aparece aqui. E aí você consegue baixar. Eu fiz uma pasta de PDF aí de livros do Peço. Já estava passando para as pessoas também uma pasta de livros que eu achei aí. a gente vai. Mas vai tendo. Às vezes pode ter assim, tem vários livros, pode ser bom porque muitos ensinamentos têm as mesmas coisas sempre, de variadas formas. Então você encontra dentro desses livros, talvez, às vezes ter vários livros, mas pode ser o mesmo ensinamento. Por exemplo, eu estou aqui com 3 textos, texto do Lama Santen, 2 livros do Tenzin Wangyal sobre 5 elementos, mas eu estou pegando no mesmo assunto, entende? Aí vendo como cada um explica e pega essas variedades. Aí é interessante, eu estou pegando esse tópico. Esse final de semana fui forçado aos elementos, agora eu tô, vou me dedicar até mais, assim, esse cara falando tanto. Então, esse seria um ponto, né? Eu acho que seria isso, assim, sobre esse assunto. Não sei se ajuda algo, né, para vocês. Nossa, maravilhoso. A gente vai revendo várias coisas, né? Sempre bom voltar, assim, os temas. Outra coisa que eu estava lembrando aqui também é que às vezes o grupo ajuda, né, Gil? A gente Sim, com certeza. está fazendo aqui, né? Se reunir de vez em quando com outras pessoas que estão se aprofundando na mesma prática que a gente É, está, né? Também eu tô achando super legal, assim, para mim, talvez não estaria hoje vendo mais esse assunto se não tivesse aqui com vocês, talvez eu teria me distraído em alguma coisa, né? Então, eu acho que é interessante. é uma cabeça, assim, né? É, Um corpo e tal. Um é, ser olhando para uma coisa, ele tem, é, tudo bem, uma perspectiva sim. super rica já. Mas Aham. a gente aqui, se a gente já tiver em 2 ou 3, aquilo se amplia muito mais, né? Sim, com certeza, A já vale bastante. questão já ampliou para todo mundo aqui, Aham. de alguma forma, né? É. Isso aí é Não, o poder do grupo. não, pra mim também é. Nossa, pra mim tá sendo uma coisa, forçando a gente ver, rever, olhar, pensar na pergunta ou não. Aí vai recapitulando, revendo, né? Aí é interessante. A gente vai se desenvolvendo junto. Sim. Aí, Ela tá falando que é bom saber que essa questão pega mais gente, que não é só ela que tá perdidona. uhum. Aí pega todo mundo. Todo mundo, amiga. Às vezes é até pior quando a gente tem mais conhecimento e mais caminho, né? O Lama É. fala isso, que a gente perde a mente do principiante, né? Isso mesmo. Mais perdido, né? Já tô super de boas aqui. Tem muitas informações, aquilo que dá mais problemas, isso que ajuda tanto. Perde de amadurecer, né? É, É sempre bom essas perguntas, assim. Todo mundo é, é iniciante, né? Em é. algum- Eu acho que
Depois a gente vai vendo, assim, né? Que vai conectando, né? Então, eu acho que a gente vai... É bem bom, porque você vai ganhando confiança naquilo. Então, aquela prática que você mais fez, na hora do aperto, é ela que vai te servir. Entende? Então, em arte marcial seria assim, né? O golpe que você mais treinou, né? A hora que tiver que lutar é aquilo que vai funcionar, né? E você pode saber 1000 técnicas, mas você pode saber 1000 técnicas pela metade, mas se você treinou um golpe, é aquele golpe que vai funcionar na hora, né? Que você vai saber fazer. Mas eu vejo agora, né? Essa linguagem marcial, né? Um pouco agressiva, vamos dizer assim. Mas na prática aqui, né? Minhas comparação aqui, né? Minhas comparação. Mas nas práticas que a gente tem, essa variedade, eu vejo isso, assim, né? Então, uma coisa acontece e aí você volta para aquela prática, porque é aquilo que está mais vivo, aí você acaba confiando. E ela que te ajuda como um refúgio na prática, assim. Então, aí você começa a sentir. Aí você começa, eu tenho essa, então eu vou ver essa de várias formas, vários ângulos. Olhar isso, fazer isso ficar vivo, assim. Né? Você vai entender tanto as qualidades dessa prática quanto os próprios obstáculos dessa prática, as próprias travas dessa prática. E aí isso tá bom também. Eu sei que ela tem essa limitação até esse ponto, né? Então, todas as práticas, em algum nível, elas podem ser criticadas, sabe? Então, esse olhar crítico é importante também. Olhar, assim, né? Não achar que ela também é um remédio para tudo, assim, infalível. Não é, né? Então, esse é um ponto interessante, assim. E criticando, a gente vai tendo uma maturidade, assim, daquela prática, sabendo que ela é boa, mas não é tudo, assim, né? Porque a gente vai entendendo que todas as práticas têm esse sentido, assim. Elas podem ser criticadas em algum nível, assim. É só para ela não ficar... Porque quando você não critica também, você pode ficar engessado e travado numa prática. Então, você... É igual um alimento, por exemplo. Uma vitamina tal, eu gosto desse exemplo. É bom para tal, mas se você tomar excesso de cálcio, por exemplo, você vai ter problema. Então, o cálcio não resolve tudo na tua vida, vamos dizer assim. A pessoa tem que tomar sol, porque senão não funciona por causa disso, daquilo. Então, tem essas... Um exemplo, se comer só arroz integral, você, diz que é bom arroz integral, mas comer só arroz integral para você também não vai ser bom, né? A vida inteira em excesso, né? Então tudo também tem um ponto, assim, né? E você vai olhando como que tá a prática. Né? Então por isso que todas as práticas vão avançando chaves, né? Que abre a outra, que apoia a outra e que complementa e vai andando assim. Até a gente atingir uma realização completa. Mas por enquanto ainda assim. Né? Se alguém tiver mais alguma questão ou algo, né? Ou se a gente segue, o que vocês pensam assim? Eu acho que já respondeu várias questões de todos, de todo mundo. Essa pergunta da Rafa. Porque não surgiu mais outras perguntas aqui no chat. Então, se você quiser seguir, que você preparou, que você trouxe aí também. Tá. Então, uma coisa então que eu ia lembrar bem básico, né? Como a gente falou de auto-organização, a gente falou do cotidiano, mas eu não falei uma coisa muito prática assim ontem, assim. Coisa simples assim. Por exemplo, a gente pode ter uma dificuldade de praticar uma rotina em casa às vezes, né? E para se fazer e tal, principalmente em casa, que a gente tem muitos condicionamentos, hábitos já feitos e tal, é mais fácil a gente estar fazendo várias coisas. Então, acho que um primeiro ponto super simples para a gente ver, isso é um ponto, né? Pode ser um pouco duro da gente se olhar assim, mas é assim. Por exemplo, né? Eu vejo, isso é um videozinho do Tenzin Wangyal, assim, que tem ele falando disso, né? Às vezes ele é um pouco duro, então eu vou jogar a responsabilidade para ele, né? Para eu não ficar duro, fazendo assim. Mas é que ele coloca assim, na tua casa, qual espaço você está separando para a tua prática? Por exemplo, a gente tem uma sala grande, talvez para jantar, para comer, você tem um quarto com uma cama assim, talvez um lugar para isso, um lugar para aquilo. E onde tem um lugar para a tua prática? Aí isso é medida da importância que a gente dá para nossa prática. Como que a gente organizou a nossa casa. Entende? E aí você já vê o quanto de importância que é. Assim, não tem lugar, assim, qualquer lugar. Isso já é uma questão que você vê, é assim que você pratica, entende? Qualquer lugar na tua mente também, qualquer lugar de qualquer jeito. Então, às vezes,
Não que, por exemplo, ter os cuidados, então essas coisas um pouco que parece burocrática, né? De tradições, assim, a gente pode achar que é só uma chatice tradicional, assim. Mas é que facilita na mente, sabe? Eu lembro durante dos meus primeiros caminhos em prática espiritual, assim, foi dentro do hinduísmo, assim, na ordem da Vedanta, assim, né? Tem meu sobrenome da minha família, Vivekananda, né? Tem uma história e tal por trás, não vou contar agora, mas eu fui ver a origem desse nome e tal, que é em sânscrito. Aí tem uma linhagem, né, do hinduísmo e tal que pratica, que vem dentro dessa linha do Swami Vivekananda. Ele tem, meu avô tinha esse nome, tem umas coisas assim. Aí eu lembro que eles tinham muitas coisas, os indianos, eles têm sempre um lugar para um altar em casa, sabe? Um espaço da casa. É assim, tipo, eu não sei na Índia, né, como que é lá, mas eu lembro que eles tinham disso muito, assim, muito esse sentido. Eu lembro que na época, quando eu comecei a praticar nessa tradição, tinha um quarto de casa, que era tipo um quartinho. E era só de bagunça. Aí eu resolvi aquele quarto da bagunça e virou um quarto de prática, né? Aí só entrava lá quem fosse praticar, não era um quarto para ficar zanzando lá de bagunça. Eu levava as coisas meio sagradas, assim, era bem rígido, assim, né? Tinha um altar, colocava flores, fazia isso, fazia aquilo. Aí eu lembro uma explicação, né, que... Ah, então tá, a Juliana tem que ir, tá trabalhando lá ainda, né? Depois fica gravado, ela pode ver essa parte daí, né? Então tá bom. Bom trabalho aí, tudo de bom para você. E então seguindo aqui, né? Eu lembro que aí esse aspecto, por exemplo, visual, né? Por exemplo, nós temos um espaço, né? Não precisa ser um altar se a pessoa não tem uma conexão específica com uma tradição, mas pode ser um lugar mais bonitinho, mais arrumado, né? Sei lá, aquele lugar da prática, né? Para as pessoas fazerem outra coisa ali, né? Para você praticar, né? Por exemplo, no banheiro, a gente usa o banheiro, a gente não faz comida no banheiro, por exemplo. Da mesma forma que a gente não faz nossas necessidades na cozinha, né? Então nós temos um lugar para cada coisa, não é? Talvez eu comer no banheiro, parece que não sinto tanta fome, parece que não é legal, né? Entendeu? Porque nossa mente entende que tem um lugar para uma coisa, talvez um lugar para outra coisa, né? Então é importante ter esses lugares. E ter lugar para prática não custa muita coisa, 1 metro quadrado você faz assim, não, né? Sabe? Um tapete de yoga que dá para você esticar, se alongar e praticar e ficar sempre naquele lugar. E aí, tipo, visualmente, né? Te lembra alguma imagem, eles têm isso assim, né? Alguma foto, alguma coisa assim, de algum professor, ou qualquer coisa que te lembre, ou tem algum livrinho, alguma coisa assim. Aí tem um cheirinho, às vezes, se a pessoa não tem uma alergia a incenso, ou qualquer outra coisa assim, né? Pode ter uma florzinha, pode ser uma coisa, um lugar que foi cuidado, assim. Aí esse ambiente, por mais que seja externo, né? Mas a luminosidade disso te ajuda a praticar ali. E conforme você vai acumulando naquele ambiente, você vai criando um hábito, um condicionamento que talvez quando surgir algo, você tem para onde ir. Eu vou sentar ali. Aí conforme mais você vai criando esse espaço, vai ficando mais fácil. Então isso facilita a tua prática. Claro, quando a gente tiver uma prática mais madura, a gente pode praticar igual no cemitério, assim, sabe? Então a gente pode ir para qualquer lugar, mas como talvez a gente não está nesse nível ainda, né? De ir lá, tipo um Guru Rinpoche, assim, tipo ensinamento de estar no cemitério, e praticar nesses lugares, a gente pratica no lugar que dá, assim, né? Mais fácil, né? No nosso nível, né? E que a gente vai chegando ali, que vai facilitando. Por isso que tem os tempos, tem as coisas, é tudo para facilitar nessa prática, né? Nesse ponto. Então, eu acho que esse é um ponto super simples, mas importante. Um lugar, né? Agora a gente olha a nossa casa, como que eu organizei ela? Onde que está o lugar da minha prática ali? Então, se a gente tem isso, é uma boa sinal. Se a gente não tem, a gente começa a refletir sobre isso, né? E a importância desse lugar, como que eu organizei ali, né? Às vezes a pessoa mora em várias pessoas, às vezes tem alguma dificuldade, né? Pode ser uma coisa móvel, sei lá, abre na hora, guarda, né? Inventa alguma coisa, mas é importante que esse lugar ele vai te facilitar. Então, às vezes não é que a disciplina, a continuidade da prática é mais difícil, é porque esse ambiente ele dificulta, né? E porque a gente vai criando vários hábitos, condicionamentos que vai sendo arrastado mais fácil. Então, vai vendo assim. Então, acho que esse lugar é importante. Seria assim, né? Eu vendo assim, essa importância. A gente vê. Quem sabe depois vocês podem mandar fotinho do lugar que a gente tem, que vocês fizeram. Mas isso eu vejo que é, né? Uma cobrança, brincadeira.
Mas é uma coisa importante, assim, de se ver, de olhar. Você vai ver que isso vai facilitar muito a tua prática ali. Né? Às vezes a pessoa viaja, às vezes não dá, né? Mas às vezes, depende como for. Mas a pessoa pode ter um tapetinho, que é o tapetinho dela sentar na prática, por exemplo, sei lá. Pode ter a almofadinha, que é a almofadinha dela sentar para praticar. Pode ter a cadeira, que é a cadeira dela sentar para praticar. Então, tudo isso lembra e facilita o gatilho que aquilo vai praticar. Lembro que na arte marcial tem muito disso, por exemplo. Quando a gente entra no salão de treino, cumprimenta. E quando sai, cumprimenta. Para mim, às vezes eu estou sozinho, não estou no salão de treino. Para eu começar a treinar, eu tenho que cumprimentar. Eu cumprimento para ninguém e aí posso fazer algo, entende? Aí é como aquilo que ajuda, entende? A gente entende que pode ser uma artificialidade, mas é uma artificialidade útil, entende? Que facilita. Então você aproveita isso. Né? Aí você cria, né? Às vezes eu dava curso no Ibirapuera, lá em São Paulo, de arte marcial. Um monte de gente, né? Não tinha espaço para nós, lugar de treino específico. A gente fazia uma roda e cumprimentava e começava. Agora, aquele espaço é o espaço de treino. Criava aquele ambiente, parecia que a gente estava protegido ali. É engraçado, né? Um monte de gente andando para cá de bicicleta, de skate, para tudo que é lado. Mas aquele lugar, a gente conseguia ficar concentrado. Então, a gente cria essa egrégora do ambiente, né? Então, isso eu vejo bem poderoso, bem simples, mas importante. Então, acho que esse seria um ponto. Né? Outro ponto eu já tinha falado também da prática, né? De escolher uma ou outra prática, facilitar. E aí eu ia pegar um pouquinho, né? Aqui, sobre os elementos, né? Que a gente tinha um pedido que a gente desse uma refinada, né? Nesse daí. Então... Ah, não, calma aí. Só para terminar essa etapa aqui, que eu lembrei. Sobre a rotina da prática, né? Então, um ambiente, uma ou outra prática, amadurecer ela, um lugar para praticar, né? Ler coisas de acordo com aquele assunto, pode pegar, transmigrar, mas, por exemplo, dentro do mesmo assunto já é melhor, assim, para fazer, já facilita um pouco. E outra coisa, como eu consegui fazer aquilo contínuo, eu tava vendo um negócio, tendo que estudar inglês e tal agora, né? Eu tava vendo algumas coisas, como que as pessoas desenvolvem, como que alguns poliglotas aprendem inglês, né? E primeiro que eles fazem algumas coisas que eles gostam, né? Dentro do idioma e tal, né? Para ficar mais fácil, para ganhar o hábito. Mas também a gente entender que por um hábito a gente ganhar, ele leva um tempo. Então tem alguns processos iniciais que a gente vai entender, por exemplo, você começou um hábito agora, nos primeiros uma semana, 10 dias, ele vai ser mais sofrido. Talvez vai conhecer várias coisas que vão dizer na tua mente, não, melhor você estar dormindo essa hora, entendeu? Sei lá, esse tempo estava querendo acordar bem cedo, assim, 5 horas da manhã. Aí, primeira coisa, nossa, mas para que eu preciso? Eu posso, em vez de acordar às 5, posso acordar às 6, né? O que vai me fazer? Fico naquela conversa interna, né? Aí acontece uma coisa, acontece outra. Tipo, hoje eu dormi mais tarde, então hoje acordar às 5, não, né? Aí sempre tem alguma coisa para uma desculpa que você vai encontrar na tua mente nesses primeiros 10 dias vai ter todas as desculpas possíveis assim, e acontecimento não. Tá tendo, né, um vírus lá na China, né? Acho que hoje eu não deveria acordar cedo assim. Eu tenho que cuidar da minha imunidade, tá bem descansado. Você vai encontrar qualquer resposta nada a ver, a tua mente vai te dar, assim, porque não quer sair daquele condicionamento. Então, esses primeiros inícios assim são desafiantes, né? E aí tem esse ponto. No segundo etapa, assim, ele é um pouquinho, já vai ficando mais fácil, mas ainda com situações. Mas já vai, por quê? Porque daí se você conseguiu manter, tipo, uma semana, 10 dias, algo, aquilo começa a ter resultado. Alguma coisa mudou na tua vida. Nem que seja 5 minutos por dia que você modificou. Aquilo faz reverberar algo. Então você começa a sentir algum efeito daquilo que é interessante. Aí tem esse processo de transformação nessa segunda etapa. Daí a gente vai tentando se manter para não regredir. Aí lá para uma terceira etapa, aquilo já ganha um pouco mais de força. E aí você tem que entender que essa primeira etapa é mais desafiante, né? O começo é o mais desafiante. Então por isso a pessoa tem que saber bem o que vai fazer. Melhor não transmigrar muito, né? Sei que sozinho às vezes é difícil, às vezes pode fazer um voto com um amigo, um compromisso. Vamos fazer nós dois? 10 minutos por dia, uma semana, sabe?
Às vezes eu tinha grupinho no WhatsApp, a gente pode criar isso se quiser depois, a gente pode pensar numa ideia. Eu lembro que eu tinha com meus alunos de arte marcial, daí a gente fazia assim, fazia um exercício, que era um movimento diário, 10 minutos. A gente ia fazendo isso por semana, depois a gente fez num mês isso. E era um grupinho, lá tinha 10, 15 pessoas de vários lugares do país. Aí, tipo, todo dia, esse grupo do WhatsApp, ele servia só para fazer uma coisa. Só para dizer assim, sessão 1, feita. Sessão 2, não era para dar oi, bom dia, perguntar nada, era só para isso. Aí o que acontecia, né? Acontecia que nesse grupinho do WhatsApp tinha uma competição. Surge primeiro uma motivação que é mais equivocada, competitiva, assim, reino do semideus. Fulano fez, eu não vou ficar para trás, né? Aí eu vou fazer. Aí você sentia mal de não estar feito e o outro fez. Primeiro era assim. Então a gente começa por uma motivação que vem, mas depois eu vejo que ele pode ser transformado. A gente pode rever de um outro ângulo a mesma coisa. Por exemplo, depois as pessoas percebiam que se ninguém quase fizesse, também menos pessoas faziam. E aí, quando alguém fazia, ele incentivava o outro a fazer. Então, de que a pouco acontecia que as pessoas estavam fazendo, eu vou fazer hoje por compaixão, né? Porque eu sei que talvez meu amigo lá está com dificuldade, meu colega, a vida está corrida, vários problemas. Mas eu faço, eu incentivo ele a fazer. Então, a pessoa já fazia não mais por competir, fazia para animar o outro a fazer. Eu lembro que às vezes era interessante, às vezes era 11h50 da noite. Faltava 10 minutos para acabar a meia-noite, a pessoa estava lá quase feito. Entendeu? Tipo, a pessoa dormiu e acordou assim, nossa, esqueci de fazer hoje, eu vou fazer. Aí fez. E era desafiante, mas depois aquilo era quase que, tipo, ganhava um fluxo, assim, tipo, daqui a pouco todo mundo cedinho já estava todo mundo feito. Assim. E a gente sentia que quando terminava um ciclo, tipo um mês, terminamos 30 dias, sei lá, terminamos 10 dias, a sensação não de vitória, no sentido de que eu ganhei algo, mas a sensação que você conseguiu, não foi sozinho, com o grupo, do apoio do grupo, mas a sensação que você também apoiou o grupo. Então, você teve uma generosidade tua, aí você sente que você foi útil não só para você. Então, tipo, eu pratico, por exemplo, vi pessoas que já praticaram, tipo, um ano inteiro, todos os dias, sozinho. Aí a pessoa tinha um orgulho, assim, demonstrar, assim, pratico todos os dias. Aí, daí eu conversava com a pessoa, parece que a pessoa não mudou muito, estava cheia de vaidade, de orgulho, porque ela praticou nesses 365 dias que ela continua tendo que contabilizar e ter que ficar fazendo um currículo que é que a gente elogia, entendeu? Eu não elogiava mesmo, assim, falei, legal, né? Entendeu? Senão a pessoa queria uma afirmação, né? Mas ela fez sozinha, né? Ela conseguiu, claro, eu senti que era bonita a disciplina, mas tinha muito ego. Ela também cultivou uma identidade durante esse tempo. Daí aquilo pode não ser muito bom, assim, né? Aí ela acumula só isso, assim, também. Daí isso pode não ser tão vantajoso a longo prazo, porque a motivação dela é uma motivação também muito autocentrada, né? Então, nossa motivação é importante cultivar essa motivação. Então, eu vejo isso pode ser algo interessante, pode pensar depois no grupo, manda um e-mail, se surgir algum interesse, né? Talvez muita gente não está hoje aqui, mas se pensar, né? A gente pode pegar algo e fazer assim, sabe? Aí todo mundo se puxa, né? E a gente vai acumulando isso assim, vai se fazendo e tal, né? E pode ser algo legal. O WhatsApp é prático, né? Só para isso, né? Para perder tempo, né? Conversar e tal. E a gente ia tendo assim, daí a gente sabe, não tem problema falhar um dia ou outro, né? A gente entende, né? A gente faz coisas pequenas, fáceis de fazer, fáceis de se realizar, né? Nunca começamos com compromissos que é difícil, vamos praticar 1 hora todo dia, entende? Aí você faz 2 dias, falhou 2, tem 2 horas a ver, já fica difícil, né? Um hábito que se cultiva aos pouquinhos, né? Aí aquilo vai ganhando força natural. Então, seria algo importante para essa auto-organização, assim. E aquilo começa a fazer, em algum momento, fazer parte da vida, como muitos hábitos que a gente tem, né? Hoje em dia, né? A gente tem o hábito de praticar. E depois nem é mais uma disciplina. Dizendo disciplina no sentido de ter que ter uma cobrança. É uma disciplina, mas ela vem baseada dentro de um relaxamento, de uma fluidez, de uma alegria, né? De seguir, né? Então, eu acho que esse que é uma força de grupo, que às vezes sozinho é desafiante conseguir, né? Então, seria isso, acho que eu teria para comentar desse assunto, assim, né? Da prática na vida, assim.
Então tá, acho que era isso desse aqui. E não sei se alguém tem alguma dificuldade, depois quiser comentar dessas coisas assim, né? Aí eu ia pegar só algo que depois eu vou tentar mandar uma fotinha desse livro aqui, que é um livro do Tenzin Wangyal Rinpoche, mas eu achei essa descrição sobre os elementos, que aí ele coloca aqui bem legal assim, né? Ele coloca uma tabela. Quando o elemento está equilibrado em você, quando ele está em falta, quando tem pouco, quando ele tem excesso e qual a possível causa desse excesso. Aí é bem legal assim para olhar essa tabelinha, né? Vou ler aqui um pouquinho. É de não dá para ler muito, mas é desse livro aqui, A Verdadeira Fonte de Cura, né? É bem fininho assim, dele, né? E aí ele tem essa transcrição aqui. Então, por exemplo, né? Só para não alongar tanto, né? Vou pegar ele que é melhor a descrição dele, assim. Por exemplo, do elemento terra. Né? Aí quando ele está equilibrado, como que a gente sente? Né? Aí a gente sente com os pés no chão, nós nos sentimos estável, conectado, uma capacidade de focar, né? Uma força, né? Se sentimos forte, firme, né? Nas coisas, e nós temos uma alegria de viver. Ele coloca isso, né? O elemento terra equilibrado, né? Então a gente tem isso, né? Tem assim algumas pessoas, ela tem, como a gente está assim, uma firmeza, né? Uma determinação em algo, ela se sentir estável, né? Firme para aquilo. Então esse é um elemento terra equilibrado, né? Como que ele tá? A gente pode sentir isso no corpo, na nossa mente, né? Na nossa fala. A gente pode ver isso de várias formas, né? Como que a gente tá assim. Aí quando ele tem muito pouco, né? A gente pode se sentir sem raízes, né? Sem uma estabilidade, instável, insatisfeito, né? Interessante, né? Aéreo, porque não tem, tá só mais mental, né? Não tá errado, né? Agitado, né? Tinha até alguém perguntando antes de ansiedade, mas também tem que ver se a ansiedade tem uma agitação, né? Pode ter algo assim. Por exemplo, aqui ele coloca agitado. É interessante porque é agitado mentalmente, né? Porque não tá enraizado fisicamente, né? Tinha uma pergunta que saiu ali, qual que era ali? Colocar no comentário. Na verdade, é só um comentário, Gil. A Hum. Rafa está dizendo que acha que essa coisa do grupo que você estava falando ajuda muito mesmo, Uhum. porque ela não estava conseguindo manter uma consistência na prática, e daí fez um curso do Terga, ter um guia prático, assim, dia a dia. Daí, assim, ela conseguiu melhorar essa questão um pouco. Ela acha que o grupo de apoio, nesse sentido, surtiria muito efeito, assim, a gente ter um grupo de apoio. Acho que o grupo é o elemento terra, assim, né? A gente mantém a estabilidade e continuidade. Essa qualidade, porque a gente Um pouco, né? Um pouco o ar ali, a gente troca. é, Às vezes eu tô é achando tudo coisa aqui, o outro vai lá, falou uma palavrinha e a é, pra gente. é. Eu estava falando com um amigo meu, né, que é nutricionista, estuda Ayurveda, né? Ele tinha falado que no ocidental a gente é quase tudo vata, que vata é éter e ar. Hum, Porque se a gente vê hoje ainda, é como se a gente fosse mais ainda. A gente tá fazendo uma coisa, é tudo online, é tudo virtual, tudo assim. Eu pra- até escrever, esse dia eu fui escrever no papel, numa caneta, parece que eu não tinha coordenação, mas tanto tempo que eu não escrevia com uma caneta, com tinta de verdade, que você pega em algo físico assim, e a tua letra sai. Ele falou, não, escreveu um negócio, nossa, parece que eu tô sem coordenação, que toda vez é por aqui, 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 né? E sai uma letra numa tela, né? E não é, sei lá, é virtual, não é uma tinta, né, daquilo. E eu acho que o grupo tem essa qualidade mesmo de aterramento, né? Porque, por exemplo, a qualidade de continuidade é uma qualidade terra, né? Continuidade, né? Ininterrupta, manter aquilo. Então, é uma qualidade de elemento terra. Mas como a gente tem não só muitas hoje em dia, talvez antigamente, eu lembro, o Shagadu Rinpoche falava que andava 7 dias para receber ensinamento de um mestre. Né? Hoje a gente escuta tudo aqui na internet, entra ali, de tudo que é coisa, muitos ensinamentos, e nem sabe por onde escolher, entra ali no... Nossa, tem tanta coisa, não sei nem por onde começar, né? Aí você se perde até, né? Tantas coisas disponíveis. O livro, você compra e-book, compra no Kindle, não sei quantos reais baratos, você compra
com R$ 100 comprou tudo que é livro ali, sabe? Aí tem tudo coisa assim, né? Mas ao mesmo tempo, isso deixa a gente mais aéreo, porque tem muitas informações, muitas coisas, né? E eu acho que aí, entrando até que a gente está falando do elemento terra, complementando ele, pode ser interessante, né? Eu estou com essa disponibilidade, né? Se tiver interesse, pode ser mais pessoas depois, a gente pode ir pensando isso junto, podem escrever para Meditando Junto, ou depois quem vê, né? Aí eu estou com essa disponibilidade, essa energia, né? Se tiver pessoas que queiram a gente se acompanhar e se apoiar numa prática. Começa assim com poucas pessoas, né? E daí os outros vão chegando depois também. Chegando isso, pode ser. Você Já falou duas. a idade do grupo, Isso. vai trazendo a vivacidade, daí a gente Uhum. vai depois contigo. Vai ganhando força. Se tiver 2, 3 que consegue sentir o resultado, Ali, né? ganha uma energia, aquilo viraliza, assim, né? Então é um vírus bom, assim, né? Viraliza, é uma boa coisa, assim. Fazer viral, né? Primeiro a gente pega bem o vírus, bem certinho, aí depois a gente vai viralizando isso, né? Isso. Porque, ó, tem a ver mesmo, a gente falando de terra, né? Ó, por exemplo, né? Ó, a falta de terra, né? Tem a ver que a gente está aéreo, agitado, em busca constante, inquieto, né? A gente está em busca, mas não consegue fazer, né? Está inquieto, né? Então é uma falta do terra, né? Agitação, em busca constante, inquieto, insatisfeito. Por exemplo, quando tem demais em você, aí já tem um demais, vamos ver. A gente se sente obtuso, né? Obtusidade mental, preguiçoso, incapaz de se movimentar, insensível, teimoso, deprimido, introvertido, fixo, né? Rígido, né? Você tende a dormir demais, né? É uma feijoada, né? Depois, bem pesada, assim. A gente tá com excesso de... O Miguel que dá esse exemplo da feijoada, alguma coisa assim que ele falou, de comer algo depois do almoço, assim. E então tem esse excesso, né? Então o que pode causar esse excesso? Interessante, né? Daí ele coloca aqui, ó, possível causa do excesso: pouquíssimo fogo ou água, né? Então aí desses elementos, né? Talvez coisas que a gente não está aquecendo, não está relaxando. Por exemplo, uma pessoa, eu lembro de um exemplo de terra, assim, a gente querendo aprofundar. Uma pessoa muito água, assim, talvez ela vai chegar mais tempo numa questão de horário, assim, né? Então, talvez, né? A gente aqui no Brasil um pouco assim, né? A gente começa às 10, mas dá para começar às 10h20, 10h30. Mas se a gente estivesse, talvez, na Alemanha, assim, a gente já vai ver como que é, assim, né? Eu lembro, retiro do Alan Wallace, mesmo ele é americano, tipo, tinha um guardião, assim, na entrada, assim, deu horário, fechava a porta, ninguém entrava mais, entendeu? Ninguém mandou, chegou assim 1 minuto e perdeu a parte do retiro já. Então a galera já saiu correndo tudo, assim, né? Aí Eles já perderam a iluminação, né? já era, assim, entendeu? Deu essa, ficou pra fora agora. Ele era assim, né? Então, aí tem esse ponto, assim, né? Tem essa firmeza ali, né? Que tava ali. Mas é uma pessoa, tá, se a pessoa tem água também, ela é rígida, mas ela também, né? Pode ser maleável, né? Mas uma pessoa muito rígida também não tem nada, assim, não tá nem aí. Ela acaba sendo excessiva, pode ficar chata demais até, sabe? Então tem uma coisa muito dura, né? Uma pessoa que é muito disciplinada demais também, ela é chata às vezes, né? Entendeu? E ela fica no pé, né? Então pode ter um excesso de terra que também pode ser demais, assim, né? Mas um excesso de terra, uma com excesso de água, os dois não se dão bem, assim. Aí um atrasa tudo, né? E o outro é duro, então a gente vai encontrando. Mas às vezes muitas pessoas se encontram, assim, porque uma ajuda a outra, uma está no excesso daquilo, uma tem qualidades que ajudam o outro, né? Então talvez coisas que a gente se mova, por exemplo, né? A qualidade do fogo, da água, o calor no corpo. Então é interessante os 5 elementos que a gente vai vendo isso. E talvez a gente pode fazer prática de acordo com aquele dia, de acordo com aquele momento, né? De acordo com aquilo que está precisando ativar, né? Então, fica fácil. Depois eu vou ter esse textinho aqui, mandar para vocês, uma página e tal, para olhar e ir relembrando, né? Eu vou lendo aqui, porque senão pode, né? A gente pode se perder, assim, mas a gente vai tendo essa referência, assim. Fica ótimo. É, Essa linguagem assim de tabelinha, né? Já... daí depois a gente, né? Uhum.
A gente revê e tal, né? Vocês falando aqui, né? Só tô dando uma revisada, né? Oi? Tendo de te atualizar do horário. Ah, é? Fala aí pra mim. São 10 É. Ah, dias. 10 para meio-dia. Então tá. Vou dar uma olhada mais um rápido só por aqui um pouco. Isso, a gente pode ir até meio-dia e 15, assim, tá tranquilo, tá? Tem bastante água aí, não? Pra vocês? Tem bastante água, tá ligado? Fala e café aqui. É. Ó, então a água, né? Vamos ver aqui. Então, rapidinho. Ó, quando ela tá equilibrada, né? A gente se sente confortável, fluido, claro, né? Tranquilo, né? Qualidade gentil, né? Bonito isso até, né? A gente se sente à vontade, né? Num lugar, né? A gente está mais nas emoções, a gente está mais afetuoso, mais amável, mais compassivo, né? A gente está fluindo mais, né? Então o elemento água está equilibrado, assim. Essa qualidade, a gente lembra só do relaxamento, né? Mas é que está confortável, tranquilo, gentil, né? A gente está num lugar assim. A gente está num lugar que a gente não está confortável, que a gente está tenso, aquilo não está fluindo, sabe? Às vezes está assim numa relação, num local, qualquer coisa assim. Né? Ó, quando tem pouca água, né? Falta bem-estar. A gente não está com bem-estar, né? A gente sente fora de sintonia com nós mesmos. Então meio sem, porque não está com bem-estar, não tá desconectado um pouco, né? É isso mesmo, né? Sente como se algo está desconectado, né? Tá fora de sintonia, assim. Tá, não está com bem-estar, desconfortável, né? Então isso é uma falta de água, né? Aqui a falta de água é uma rigidez de algo assim também, né? Não está confortável. Quando tem demais, né? É isso interessante olhar. Né? A gente se sente perdido no conforto, né? Um excesso de conforto. Né? Aí aquilo a gente pode usar. Mas ao mesmo tempo, por estar muito confortável, a gente se sente improdutivo. Né? Contente com situações desfavoráveis. Ó, isso é interessante, né? Às vezes não tá bom as coisas, a gente vai deixando assim. A situação não é favorável e a gente vai levando, né? A gente tá inconsciente das nossas emoções. Então a gente pode estar numa situação que parece que tá bem, né? Eu acho que um bom exemplo é tipo o Instagram, assim, sabe? Relação do Instagram. Tá com as fotos, você conversa com a pessoa, parece que tá tudo contente, mas quando você vai ver de perto, tem alguma coisa que tá esquisito, que ele tá meio paranoico com a relação. Mas não tá esquisito, sabe? Então aquilo ali parece um conforto, mas ela não tá bem, dentro da que tá uma coisa assim, né? Na imagem dela, assim, tá uma coisa desequilibrada ali, sabe? Não é um conforto realmente pacífico, é um conforto que vem de alguma coisa que não tá legal, né? Então, né, disso, né? Aí ele coloca um excesso aqui, né? Pouquíssimo fogo, né? Uma causa do excesso. Que é engraçado, ele coloca aqui também, uma causa do excesso é pouca água. Eu não sei se ele errou o elemento aqui agora. Esse já era, tem demais, né? Então eu fiquei agora numa dúvida, viu? A gente vai estudando junto e a gente vai questionando a questão. Mas o fogo sim, né? O fogo seca, né? O fogo aquece, né? Tira o excesso nesse sentido. Então, aqui seria uma descriçãozinha, só para vocês entenderem que tem essa tabelinha, né? E aí depois a gente vai comentar, vocês vão poder olhar isso bem certinho para ver isso dessa tabela com mais detalhes para a gente ver isso. Eu acho bem legal, assim. Aí você vai ampliando isso, porque daí a gente vai podendo ver isso na vida também, né? No corpo, comida, todas as várias questões. Eu acho que isso é interessante se conhecer, assim, né? Para olhar, assim, e entender. Eu tenho achado isso que é muito prático, né? Porque você vai achando soluções muito práticas, muito vivas, né? Aí você vai começando a se conhecer dentro dessa linguagem dos elementos, né? Vendo como que você tá. E aí, só que daí agora você sabe o que fazer, porque você sabe qual que está desequilibrado, né? E aí você tem o que fazer, né? E aí você vai achando, entendendo esse processo, daí é interessante isso. Né? Tanto na tua alimentação, tanto nas tuas relações, e tentando sempre buscando esse equilíbrio em algum nível. Então, eu vejo que isso pode ser válido nesse ponto, né? Nesse sentido. Eu acho que seria esse um pouquinho dos elementos aqui. Eu vi que talvez questão de tempo, né? Se você aprofundar bem ele é uma coisa bem extensa, assim, dá pra gente ficar uma semana vendo, né?
Mas a gente tem algumas coisas chaves já pode ser interessante, né? De como a gente fazer, de como a gente pegar, né? Para a gente seguir. Então eu queria sentir para vocês assim que, como já está quase no fim ali também, se você sente que fez sentido essa questão dos elementos, se não está muito complexo, né? Na meditação como que foi, se tem alguma coisa que vocês sentem realmente que é desafiante para vocês seguirem, seja na rotina de vocês, seja na prática diária, ou se tem obstáculos que vocês sintam que surjam, né? Para a gente poder ver. Porque geralmente é uma coisa que surge para nós, surge para muitos, né? Pode ver, alguém fala uma coisa que às vezes outro também queria falar, mas não falou, mas aquilo às vezes é para todos nós, né? Se perguntar uma coisa que eu mesmo tenho dificuldade também, então a gente vai vendo junto isso, né? Então às vezes sempre a gente pode pensar nisso assim, né? E a gente pode ir seguindo nesse final disso. Que vocês tem uma questão mais específica que surge para você, né? Oi, gente. Bom dia, vocês estão me ouvindo? Sim, aham. Tá um pouco baixinho só, se você conseguir. Deixa eu ver. Deixa eu ver, melhorou? Ah, melhorou agora sim. Melhorou? Então, não, eu acho que de ontem, de hoje, a questão da meditação, eu nunca consigo, tenho muita, sempre não fico muito num só elemento, né? Uhum. Eu tendo a ficar em dois, sempre. Uhum. E eles não são fogo e ar, ou fogo e éter. Eu tendo até um pouco mais. Eu trabalho muito com a respiração, expansão e recolhimento, isso que você colocou, né? Uhum. Mas tendo a ficar muito terra e água. Uhum. Sinto às vezes que é uma necessidade mesmo, aí eu deixo e fico nelas, né? Não fico, tem que fazer as outras. Eu digo, se eu estou precisando de terra e água, então vou deixar terra e água. E acabo também, às vezes, mesmo sem ter uma escolha. Mas foi interessante hoje no ar que o fogo acionou muito o quente, né? Uhum. Mesmo focando no ar. Mas eu queria... Foi muito longe, assim, porque mesmo que pareça... A gente vai vendo coisas semelhantes, né? De dificuldades que você colocou de escolher uma prática. Eu sinto... e às vezes você não tem confiança. Eu sinto muito... Tem umas práticas... O João Vale é o meu tutor. Então tem umas práticas antigas que ele passou logo no começo. E quando está tudo muito confuso, quando eu não consigo fazer nada, é elas que... Então você que vai bem com o que você falou, é elas que me ajudam, é elas que eu consigo achar um equilíbrio. E não adianta ficar tentando aprofundar e ver todas as outras coisas e ver um outro retiro, um outro conhecimento, né? Eu acho que o grupo seria muito importante. Também acho importante que você colocou sobre a questão de olhar mais para a vida, né? Tentei até fazer isso de noite, antes de dormir, e quando eu acordei, mas eu tinha deixado para terminar de fazer estava fazendo umas experiências aqui na cozinha de manhã, e eu acordei, olhei para o relógio e nem consegui esperar. Eu já pensei, não, eu tenho que ir para a cozinha resolver as coisas cedo. Mas de noite, na hora de dormir, foi um pouco mais, mas é rápido o meu sono. Eu deitei e rapidamente caí rapidamente num sono profundo. Não deu para ver os elementos, né? Então, eu acho que... Só terra, só já... Não, eu não tenho problema com dormir. E quando eu deito, relaxou, caiu, dormiu. Muito assim, mas tudo que você falou ajudou, como você e a Bruna já colocaram, a gente fica se revendo coisas que a gente já tinha visto e estava esquecida. E eu estava realmente precisando
ouvir algumas coisas de novo, lembrar de algumas coisas que eu já disse para mim mesma, mas que às vezes a gente esquece, já ouvi nas práticas, alguns ensinamentos. Eu acho que as dicas são valiosas e de olhar meio para a vida prática mesmo, muito, muito, muito sem muita explicação às vezes, mas sentir as sensações, né? Uhum. Acho que a gente precisa mesmo de muita explicação. Eu sinto também que eu sou muito das sensações, como você colocou ontem, assim, que às vezes não precisa de toda uma explicação detalhada. Não adianta ela explicar, porque dentro, como eu estou sentindo, como as energias estão circulando, mesmo que faça sentido, mas só a explicação do mundo daquilo que está acontecendo, né? Nas energias do corpo. Então não adianta você explicar direito onde está, você me explicou isso, não mudou nada aqui. Eu acho que foi legal, assim, quando você falou isso, e lembrar disso também. Na verdade, eu queria só comentar, né? Porque como eu tinha falado, né? Talvez eu tenho um monte de perguntas aqui para mim mesma responder, que surgiram. Pode ser falando, eu quero responder para mim, tentar observar no dia a dia mesmo. Uhum. Né? Acho que eu acharia ótimo. O grupo, né? Seria bem interessante. E eu mesmo esse retorno para você. Eu sei que a gente fica aqui silencioso, você quer falar muito. E porque realmente está acontecendo muita coisa e aí às vezes é importante mesmo ficar um pouco silencioso e agradecer a sua disponibilidade de passar esse tempinho com a gente no final de semana, né? Agradecer a Uhum. Bruna também, Sim. viu? É meio isso. Uhum. Obrigado, hein? Feliz, né, que tá revivendo as práticas, né? Então é uma boa coisa também, né? Que possa ter sido útil em algum nível, né? Às vezes a gente vê que às vezes o tempo parece curto, né? A gente acha que o final de semana ia ser muita coisa, né? Quando eu vejo, nossa, tem tanta coisa que o tempo passou rápido, né? E aí, tá bom. Passa super rápido. É, eu tô vendo, nossa, tá acabando já. E aí, eu também fico feliz, né? Estar com vocês aí, a gente poder estar estudando juntos as coisas. Então, pra mim também é bastante riqueza, né? A Bruna tá aí disponível o final de semana inteiro aí pra gente. Obrigado, né? Então, Passa bem rápido. então que a gente possa se conectar mais, né? E ver mais e como que a gente vai seguir. Isso, a gente faz um grupinho, né, para seguir. Isso. Tá? Não sei se o Rafa ali ou mais alguém ali tinha mais alguma questão, quisesse comentar também. Senão, Se quiser escrever também, Rafa. é. E eu também já aproveito para agradecer, né, assim, em nome do Meditando Junto, Uhum. a equipe toda, né, que não está aqui hoje, mas eles estão também fazendo parte, né, desse encontro nosso. Sim. Então a gente ficou muito, muito feliz de receber o Gil de novo, né, de saber que ele está com a gente, está junto. E de cada um também que está participando, que vai ouvir a gravação depois, né. Uhum. Encontro desses, a gente está cuidando da base, né, do grupo, dessa plataforma de encontro, né? Então, para nós é uma alegria que isso vá se expandindo e que a gente possa também se aprofundar, né? Ao mesmo tempo, ter encontros tão profundos como foi desse fim de semana, né? Uhum. Pegar os elementos, né? Aprofundar, trazer já para a experiência Uhum. como o Gil trouxe, né? Como a gente tem tentado fazer em todos os cursos. E é isso, aí anima de seguir fazendo, né? Porque a gente Sim. sente o benefício já imediato, né? Assim, no corpo. Então, muito obrigada, Gil, por ter. Obrigado a vocês. Até aproveito para falar para vocês então aqui, né? Já que Eu ia pedir para você, ia pedir, né? Para falar do segredo, falar do segredo, porque outras pessoas vão ouvir também. tá, né? Então, né? Aproveitando até como que surgiu esse encontro, né? Eu ainda tô terminando, na verdade eu já terminei, né? É que no ano passado eu escrevi tudo isso, mas eu posso contar rapidinho aqui, né?
terminando um texto. Ano passado a gente fez um retiro com o Tenzin Wangyal em Poché, em São Paulo, até a Bruna estava. E aí surgiu a gente tinha umas aspirações de praticar mais, fazer mais retiros, né? Eu com a Emily também lá, que também pratica com ele junto. E ela tinha uma licença para pegar do trabalho dela, né? Para conseguir de 1 ano que ela tentava. Então, eu tinha várias questões de ver o que ia fazer nesse tempo da licença. Eu também queria fazer retiro, queria aprofundar as práticas dele de Tsalung, Trukor, que são práticas da linhagem Bon. A gente tinha várias ideias durante o ano passado, assim. Eram muitas ideias, até demais até. Então, ele tá meio sem saber como queria aproveitar, se saísse isso, saísse a licença dela e eu fosse também aproveitar esse tempo, né? Então, eu queria talvez ir para o Instituto Lishu, que é um instituto que tem na Índia, que é para recebe ocidental lá. Ele tem um Geshe lá que ensina, mais uma outra professora. Aí tem uns programas dentro da tradição Bon. Ele a cada 2 meses tem um ciclo de ensinamento e tal, né? E aí eu tinha várias ideias, várias vontades. A gente conversou com o Tenzin Wangyal no passado, rapidamente, saindo de uma pizzaria, assim, andando numa quadra. Ele é super prático e direto, assim. Aí ele fez umas perguntas para nós, tá, isso vai fazer o quê? Como que vai ser assim? Tal, tal, tal. Aí tentou entender a gente um pouco. Aí, rapidamente, atravessando um sinaleiro, praticamente, assim, ele sugeriu que a gente fosse, se a gente quisesse aprofundar, praticar, ela, a Emily, ia estudar medicina tibetana, que ela está interessada, ela é formada em farmácia, estudou acupuntura, né? Trabalha acupuntura, hoje ela trabalha no funcionária pública também. E ela sempre tem essa conexão com a cura. O Tenzin Wangyal também tem uma linguagem sempre com a cura, com as coisas na tradição. Bom, né? Mas ela queria estudar a medicina tibetana também, mas também estudar coisas do budismo junto. Eu queria também estudar coisas do budismo, ver as coisas de Salung, Trukor, práticas que são práticas de corpo. Trukor é a yoga tibetana que tem, né? Da linhagem deles e tal. Tem essa conexão com o corpo, né? Que eu acabo querendo ver isso, assim. Aí ele sugeriu que o lugar que seria melhor para a gente, para aproveitar, era a gente ir para o monastério de Menri, na Índia, né? Aí até o nome Menri, ele tem a ver com montanha da medicina, né? Então, e lá tem toda uma estrutura também, né? É onde o mestre Tenzin Wangyal, né, os mestres dele quando fugiram do Tibete, é o lugar onde eles se refugiaram primeiro, um dos lugares lá. E esse monastério de Menri já existia no Tibete, né? Aí ele foi reconstruído lá, mais ou menos 1400, é um dos monastérios mais antigos assim existentes. Então lá onde que o Tenzin Wangyal também fez a formação de Geshe dele, no começo não tinha nada lá praticamente, né? Há muito tempo atrás, né? Como que a linhagem se manteve a partir deles, assim, que foram se formando novamente os primeiros Geshes, é tipo um doutorado, né? Em budismo, né? Como preservar todo aquele conhecimento que estava ali. Então esse lugar é um lugar bem precioso, né? Lá tem mais ou menos 120 monges hoje em dia, né? Tem um monastério feminino também, não lembro a quantidade de mulheres que tem. Tem as crianças também que estudam e também tem o lugar de medicina tibetana, que é a medicina tibetana específica da tradição Bon. Tem a medicina tibetana que tem hoje, da linhagem que se coloca lá, que é mais conhecida, e tem essa medicina que vem pela linhagem Bon, que talvez é mais antiga, ou talvez até que deu origem a essa que tem hoje, né? Que é bem antiga. Que vem, né? Que a tradição do budismo Bon vem para um Buda anterior ao Buda Sakyamuni, que é o Buda Tompa Sherab. Se diz que talvez venha uns 3.000 anos atrás, ou na tradição oral se diz que essa linhagem com esse Buda se surgiu há 18.000 anos atrás. Não tem nem ideia que teria nesse planeta 18.000 anos atrás. Então, se é isso, né, ou como que é, né? É como que isso está vivo. Então, ele sugeriu lá, que lá é um lugar de foco, um lugar para a gente poder praticar, e é um lugar que a cultura tibetana e da tradição Bon está viva, que é um lugar de área restrita, não é um lugar de turismo. Tem que ter um outro visto para entrar lá, um visto para a Índia e um visto para entrar nesse local, né? E a gente meio que aceitou assim de imediato, assim, sem pensar muito, essa proposta dele. E talvez a gente ficar 10 meses a 1 ano lá, em treinamento e estudo. Né? Isso ele falou em dezembro do ano passado e a gente começou a queimar os karmas já a partir de então, né? Nem sei como vamos, né? E aí, para mim, assim, não sei inglês direito, tenho que aprender em alguns meses, né? E não, talvez uma noção do tibetano, que a maioria fala tibetano, alguns falam inglês, talvez a gente precise de algum tradutor, não sei como vai ser.
Muitas coisas a gente não sabe. Então surgiu essa oportunidade que vem dentro de uma alegria, né? E dessa relação mais próxima com o Tenzin Wangyal, dele estar apoiando a gente nisso, para praticar, para estudar, apoiar nossa vontade de querer se dedicar àquela prática. Então agora eu estou escrevendo um texto, né, falando disso que eu estou falando para vocês, um pouco escrito, né, até dos desafios que estão tendo, que vão surgindo nesse meio do caminho, que é juntar as questões financeiras. A gente ainda não conseguiu o visto, não deu certo estamos tentando um outro jeito. E, né, eu tenho que aprender o idioma, né? Vou começar agora um curso de inglês online, de algo que meu irmão ofereceu também. A Emily também me ajudou aqui, para tentar ter uma base para chegar lá, né? Melhor. Estou estudando tibetano um pouco com alguns aplicativos, olhando na internet, super difícil tibetano, né? Não sei nem o alfabeto direito, mas estou olhando, né? Então, como juntar os recursos de passagem de avião, né? Os custos lá vai dar uma média de para nós dois vai dar uns $600 por dia para a gente ficar num lugar lá com 3 refeições diárias. Então dá uns 2.000 e pouco por mês. 3 refeições diárias, isso. E por mês, não, 3 refeições por diária, isso. Ele me corrigiu aqui. $600 por mês, né? Uns 2.000 e poucos reais por mês. Então 1.200, 1.500 por mês. A gente vai gastar lá com comida, estadia. O restante a gente não sabe bem o que vai ser, né? Como que vai acontecer. O Zenguel, para ele tudo tá certo, tudo ele resolve rápido. Então, ele não deixa a gente ficar se debatendo com muitos medos e muitas questões. Ele corta super rápido. Aí não dá nem tempo de pensar. Assim. Aí a gente decidiu ir. Então, esse movimento que surgiu agora esse final de semana aqui com vocês, surgiu também do João Vale, quando eu contei para ele, né? E aí ele também teve a ideia, ele tem a Bruna, tem o pessoal do Medicina Junto, é uma forma de me apoiar. Então, toda a contribuição que surgir desse encontro, ele está surgindo para apoiar essa viagem, né? Então, então, a ideia é essa, assim. Provavelmente agora, ontem que a gente acertou a data, porque a Emily, ela vai fazer, né, uma formação completa na medicina tibetana. Ela vai estudar um ano lá da medicina tibetana na prática, lá no monastério de Meir, que eles têm a estrutura que eles têm uma formação de médico tibetano em 5 anos, mas ela não vai fazer porque ela não pode morar lá esses 5 anos, mas ela vai fazer no Instituto Changchung, que é nos Estados Unidos, o instituto fundado pelo Nankai Norbu. Ela vai fazer esses 4 anos lá, né, também. E aí ela tem que ir a cada semestre para os Estados Unidos. É online, é o primeiro que vai sair com essa formação online, mas a cada 6 meses ela tem que ficar uns 15 dias nos Estados Unidos, nesse instituto, estudando na prática lá. Então, o que aconteceu? Então, a prática vai ser em abril lá, final de abril, termina começo de maio, mais ou menos. Então, ela vai para lá. Então, como não compensa a gente já ir agora, o Tenzin Wangyal queria que a gente fosse já em fevereiro, no Losar, dia 24 de fevereiro para a Índia. Ia ficar um pouco apertado tudo, né? Mas aí depois ela voltar para os Estados Unidos, então ela vai primeiro resolver umas questões por aqui, né? E aí ela vai para os Estados Unidos, faz lá a prática, e lá por maio a gente se encontra na Índia. Aí quando ela estiver indo para a Índia, eu vou daqui para o Brasil. Então eu tenho mais ou menos até maio, começo de maio. Então por isso que eu estou com essa energia aqui também, né? Eu acho que isso só funciona, né? Tem um ensinamento do Lama Santo que ele fala sobre mérito, né? O mérito está conectado com tudo. Então se algo não tem mérito e a gente força aquilo, ele faz um questionamento. Não seria uma ação não virtuosa seguir um projeto que não tem mérito? O que é mérito? O mérito ele vai abrir, ele vai fluir. Ele não é uma coisa sozinha. Ele faz sentido para as outras pessoas também. Não é uma coisa minha viagem para a Índia, entende? Eu vou lá, eu quero. Não, tem que fazer sentido para as outras pessoas. Tem que fazer sentido para vocês, para todos que eu tenho contato. Senão não faz sentido eu ir. Então eu confio muito nessa linguagem do mérito, que é uma das coisas que eu acho fantástica que o Lama Santo ensina, assim, né? De como a gente viver a partir disso. Então eu estou aberto assim, né? Eu vou abrir um texto, aí eu vou participar de um site que é do Apoia-se, que é como as pessoas podem contribuir lá também, de cartão de crédito, mensalmente, ou como for, fica tudo catalogado, todo mundo pode ver como foi as contribuições, né? Até o Vitor da Lúcia da Letra, né? Que tem editora do livro, ele, como tem uma porcentagem desse site, que fica para o site, para eles fazerem todo o trâmite de banco, depósito, né? Que é uns 13%, e ele vai cobrir todos esses 13% que oferecerem lá, para eu não ficar com nenhum déficit de nada.
Então eu vou vendo que vai tendo os sinais das coisas, então as pessoas estão fazendo sentido para ela. Então eu confio. Então para mim eu vejo que as coisas vão viver a partir do mérito. E o mérito é aquilo que traz benefício para mim, para os outros, ao redor, faz sentido, né? Então eu acho que nós geramos mérito esse final de semana de estar praticando junto. Eu tentei compartilhar, vocês compartilham, a gente se apoia. Então nesse tempo até maio, por isso que eu estou animado, né? E com energia, se a gente conseguir gerar o melhor da nossa prática possível. Talvez lá, eu não sei como vai ser, né? E se vou ter, como que vai ser a internet? A Emily vai precisar da internet lá, então eu vou atrás dela onde que ela for. Porque ela vai estudar online, ela vai ter que ter acesso, né? Em algum lugar, nem que a gente saia do mosteiro, vai ter que ir no meio da cidade. Então, quem sabe a gente pode até continuar de lá, né? Fazer mais esses encontros, já que é online, como for. Seja uma forma também de me ajudar a sustentar lá essa experiência. E aí eu deixo isso, então que a gente possa seguir aberto. Eu vou falar mais detalhes disso num post. Quem quiser me acompanhar no Instagram, no Facebook, acho que é gil.vivecananda, eu estou no Instagram. Assim, né? Então depois eu posso passar também. Vou postar por lá, por e-mail, por Facebook, pelas redes que tiver. Então era isso um pouquinho para contar para vocês. Assim. Várias coisas surgindo, é desafiante. Vou dizer para vocês, confessar que surge muito medo, né? Do desconhecido, né? Então acho que tem uma coisa, não é só prática, cultural, tudo, né? Uma outra cultura, mas eu tô curioso de conhecer porque a gente vai estar bem intacto na cultura. É super preservada a cultura tibetana. Então não tá muito lá, não é um lugar de muito turista, sabe? Né? Que às vezes está misturado. Então lá é bem vivo, então é como se estivesse numa parte do Tibete lá, nessa área. Então acho que a gente vai entender muito culturalmente que a nossa cultura ocidental talvez está muito desequilibrado em muitas coisas, a gente vai aprender muitas coisas com eles lá, né? Tanto no ensinamento, tanto na convivência, né? Como que eles vivem em comunidade, como que eles se apoiam lá. Eu estou muito curioso em entender, né? Todo esse processo. Então é isso assim. Então eu queria só comentar um pouco disso e estou me preparando para isso, né? A partir de agora. Então esse enquanto meditando junto é o primeiro start que eu estou falando um pouquinho mais público disso. Que agora está um pouco mais claro como que vai ser. Então a gente segue junto, que a gente possa se acompanhar, praticar junto. E eu estou totalmente disponível mesmo, porque essa é a minha prática. Prática de gerar mérito, gerar benefício. Então se alguém quiser fazer algum encontro online em particular comigo, mandar alguma coisa, conversar. Se quiser falar, só falar, desabafar, eu estou disponível para ficar quieto, escutando, treinando a minha atenção, oferecendo isso. Né? Se eu não tenho nenhuma coisa que eu possa falar que seja útil, em alguma situação às vezes não tem, então eu fico disponível para vocês, né? Talvez a gente pode depois mandar meu contato, meu WhatsApp. Então eu estou com essa é a minha prática agora. Então o que surgir na mente de vocês, que a gente possa fazer e aproveitar esse tempo ao máximo, a gente aproveita, certo? Então era isso que eu queria contar para vocês um pouquinho, para a gente terminar dentro disso daí. Aí, obrigado a vocês aí pela disposição de estar aqui e estarem me apoiando já de qualquer forma, né? Já estão me apoiando nesse movimento. Né? Então agradeço vocês. Termina celebrando, né, Gil? É isso aí. A gente ficou muito contente também de poder contribuir de alguma forma. E assim que teu texto também estiver pronto, a gente já compartilha com o restante do grupo, né? Quem não está participando do curso. Uhum. E a gente sente também quando você vai, né? Quando qualquer um de nós vai toma uma decisão dessas, né? Uhum. Está aberto a ter essa experiência. É como se o grupo inteiro fosse, né? Isso mesmo, né? Pode ir seguro, que assim, é como se a gente estivesse junto contigo. E as coisas vão se abrindo. É isso. É isso que eu lembro, né? Eu acho que nessa conexão eu lembro assim, que a gente está indo muito junto. Isso. Então não estou indo sozinho, né? A gente está lá, a gente vai estar praticando junto, conectado a cada dia. Então vai ter desafios, a gente vai lembrar. Eu sempre lembro, quando a gente medita junto, né? Quando é o nome do próprio encontro, né? Quando a gente pratica junto. Quando a gente estabelece a conexão, né? Se diz também assim, né? Acho que dos tibetanos, que quando alguém apoia alguém que vai fazer retiro, o mérito adquirido no retiro é igual para aquela pessoa que apoiou.
É. Então é junto, assim, né? Porque uma pessoa só pode fazer retiro e tá lá e praticando porque tem outras pessoas dando suporte. Não somos milionários que estamos lá e temos todos alguma coisa. E não tem, ninguém é. Toda a riqueza que nós temos é vinda da conexão inseparável das pessoas, né? Então não tem como ser sozinho, né? Não tem. Então é nessa coisa, nisso eu confio muito, né? Então levo todos vocês já junto desde já, desde antes de chegar lá a gente já segue junto. Tá? Bom, leva a gente para um bom lugar, né? A gente vai lá fazer essa conexão, vamos explorar esse lugar lá depois, talvez mais pessoas possam ir para lá, conhecer, vai entender como funcionam as coisas, né? Entendeu? Vai abrindo esse espaço. Sempre um corajoso que vai antes, né? A gente nem pensou muito, tem um Miguel que jogou a gente, assim, não deu nem opção de pensar, assim, vamos pra lá. É meio assim, ele pega e vai fazendo, ele não fica perguntando muito, assim. É melhor, é o jeito dele, é rápido, no gatilho, assim. Não tem nem como dizer não, assim, às vezes, sabe? Mas a gente confia nele, né? Eu confio no que o mestre tá fazendo, o professor tá fazendo, então. Eu acho que ele não quer que a gente perca tempo e aproveita aquilo. Ele vê que tá aberto, ele já segue, né? Aproveita, né? Então é isso, assim. Então tá, querido. Então, obrigado vocês aí. Desejo um bom almoço. Obrigada. Se alimentem bem, uma boa energia para vocês, que possam oferecer o melhor para as pessoas, na conexão com as pessoas, na prática de vocês. Eu vou organizar o material, a gente vê os contatos também da gente, e a gente segue conectado, sigo disponível, certo? Então, Isso, eu vou mandar depois um e-mail mais detalhado com isso. os materiais, né, com os áudios, daí eu vou, tudo que o Gil for me encaminhando também, eu compartilho com o grupo. E aí a gente fica esse espaço no WhatsApp, né? Isso, pra gente ser mais próximo. é isso Tá? mesmo. E Então, apoiando o Gil aí nessa aventura que é toda. obrigado. Ainda é. Então tá, queridos. Beijo grande. Obrigada, bom almoço para vocês. Obrigado, Rafa, Ângelo, todo mundo aí, tá? Obrigado, Bruna, pela disposição. Obrigado a todos que estavam agora, os que não estavam, os que vão assistir. Né? Então tá. Um bom domingo para vocês aí, tá? Também. Tchau, tchau para vocês aí. Um abraço da tua mãe, melhoras também para ela. Obrigado aí. Então tá. Tchau, tchau.